Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter por aqui. No vídeo de hoje você já sabe que a gente vai entender para que serve o mol. Só que para você entender para que serve o mol, você precisa primeiro entender o que é mol, qual é a definição de mol. E para isso a gente já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima, linkado para você ir lá antes. Então você pausa esse vídeo aqui, você vai lá entender o que é o mol primeiro e depois você volta para cá para você entender para que ele serve, que é onde a gente vai entender agora, beleza? Então bora lá. Você já sabe que o mol ele representa uma quantidade de matéria. Beleza, então para que ele serve? Ele vai servir para a gente determinar qual é a quantidade de matéria envolvida numa determinada situação. Então vou dar um exemplo. Imagina que você está fazendo uma questão e lá nessa questão ele vem dizendo para você o seguinte: olha, eu peguei essa determinada substância e eu queimei ela. E aí o produto dessa combustão foi CO2 e água. E dessa substância aqui que eu queimei, eu utilizei 2,5 mol dessa substância. Então ele está te dizendo o quê? Olha, eu peguei uma determinada quantidade. Que quantidade é essa? 2,5 mol daquela substância que está sendo queimada dentro desse contexto da nossa questão. Então, ele nada mais serve para te indicar a quantidade que você está trabalhando. Mas é aqui que tem algumas questões envolvidas com o mol. E é nesse momento que eu vou te dar algumas dicas de como você pode relacionar isso dentro das suas questões. Vamos lá. Você já sabe que a quantidade de mol, a quantidade de matéria expressa por mol, ela vai te informar a quantidade de substância que você está trabalhando naquela questão. Mas é muito comum, e eu posso dizer assim, que é 95% da forma como aparece a quantidade de mol, ela está relacionada com a quantidade de massa de algum determinado componente. Tanto que você lá na química, lá nas suas aulas na escola, no cursinho, seja lá onde for, você aprende a calcular um negócio chamado massa molar. O que é a massa molar? É a massa contida em 1 mol daquela substância. Então vamos dar alguns passos para trás para poder entender aqui. Você já sabe que mol, a quantidade que a gente tem de mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquela substância. Só que para cada substância que nós temos, existe um peso atrelado a ela. Cada átomo pesa uma quantidade de massa diferente. Então, por isso que para cada substância você calcula uma massa molar diferente, porque você agora está interessado no peso e não mais na quantidade de entidades, digamos assim, envolvidas naquela questão. Entidades eu quero dizer de átomos, de íons, de moléculas e por aí vai, tudo bem? Agora a gente não está mais interessado na quantidade e sim quanto ela pesa. Então é por isso que você calcula a massa molar. Então o mol ele vai entrar aqui para poder relacionar qual que é a massa de um determinado composto em 1 mol daquele mesmo composto. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma molécula de O2. Essa molécula de O2, ela tem o peso dela, ela tem a quantidade de mol delas e ela tem a quantidade de átomo dela. Vamos supor que numa questão fictícia você esteja trabalhando com 1 mol de O2. Nesse 1 mol de O2, o que você tem? Você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, porque O2 é uma molécula, tudo bem? Só que o O2, ele pesa, ele tem um determinado peso. Por quê? Porque ele é formado por 2 átomos de oxigênio. Quando você consulta a sua tabela periódica, você vê lá que a massa de um oxigênio é 16. Então, numa molécula de O2, você tem uma massa de 32, porque você tem oxigênio ligado a oxigênio, 2 oxigênios numa mesma molécula, uma massa de 32. Então, quando você calcula a massa molar para a molécula de O2, você vai ter esse resultado, 32 gramas por mol. Então, 1 mol de O2, ele pesa 32 gramas daquela molécula de O2. Ah, mas e se eu tiver 2 mols de O2? Então, se você tiver 2 mols de O2, você vai ter 64 gramas de O2. É diretamente proporcional. Na medida em que você aumenta a sua quantidade de massa, você aumenta a sua quantidade de mol e vice-versa, ok? E a quantidade de moléculas envolvidas também vai aumentar.
Porque se em 1 mol você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de O2, em 2 mols você vai ter o dobro dessa quantidade de moléculas. Em 3 mols você vai ter o triplo dessa quantidade de moléculas. E assim por diante. Então é para isso que serve o mol, para poder relacionar a quantidade de substância do que você está trabalhando, do seu composto, com outras unidades mais conhecidas, como por exemplo a unidade de átomos, a unidade de moléculas ou a unidade de massa. A gente tem também algumas relações de mol com volume. E assim, a gente tem um leque quase infinito de possibilidades do que a gente pode fazer a partir do mol. E é para isso que ele vai servir pra gente. No próximo vídeo, você vai começar a entender, você vai começar a aplicar o mol nas questões. O mol na forma como ele é cobrado, na forma como ele é dito para você nas questões. Porque tão importante quanto saber a matéria na química é você saber interpretar as informações que o enunciado te dá. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo. É muito importante para eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Se você entendeu para que serve o mol, se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais amigos, porque eu tenho certeza que da mesma forma que você tem essa dificuldade em mol, outras pessoas que você conhece também têm. Tenha certeza que você não é o único nesse barco. O mol, ele às vezes, ele é um bicho aí de 7 cabeças que vai se formando na cabeça da gente, mas com esses vídeos você vai ver que não é esse bicho tão horroroso assim. Ele é um animalzinho de estimação ali que a gente pode ir domesticando, sabe? E aí você vai conseguindo se adequar, você vai se acostumando e com a prática você vai entendendo muito mais para que ele serve, conseguindo ali se acostumar com ele, beleza? Então não deixa de compartilhar com seus amigos, se inscreve aqui no canal também, para que você consiga receber os próximos vídeos que a gente vai ter aqui dessa série sobre mols, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.